Calcular o volume de um cone equilátero cuja altura mede 3 decímetros. Atenção aqui, ó. Volume, sempre, volume, primeira coisa que se faz, ó, volume é 1/3 de π r ao quadrado vezes h, certo? Agora acontece o seguinte, o problema está dizendo que o cone é um cone equilátero, então a seção meridiana, o que é? A seção meridiana é um triângulo equilátero. Então essa aqui é a minha seção meridiana do meu cone. Tá? No caso aqui, né, a altura mede 3. Então eu estou dizendo aqui que minha altura, ela mede 3. Está vendo aqui? Ó, a altura mede 3. Olha como é que é fácil. Ó. Aqui é meu famoso triângulo de 30 graus, triângulo retângulo. Certo? Ó. Aqui, repara, é o cateto, né, adjacente a 30 graus. Né? Ora, o cateto oposto vai ser o adjacente, né, 3, né, dividido pela raiz de 3. Se eu tenho o oposto, eu multiplico, né? Eu tenho o adjacente, eu divido. E aqui minha hipotenusa, né, vai ser o dobro, né? Vai ser 6 sobre raiz de 3. 6 sobre raiz de 3. Bom, agora observa só, né? No caso, né? Eu tenho a minha altura, né, no caso, e tenho o meu raio da base, né? Pronto, agora eu vou achar meu volume, né? Então, meu volume vai ser igual, né, a 1/3, né, de π r ao quadrado, ó, 3, tá vendo aqui, ó, 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, né? Aqui meu r ao quadrado, tá vendo? Isso aqui é meu raio, né? Nunca se esqueça, né, que aqui é meu cone, ó, tá certo? Ó. Aqui é minha base, né? Então meu r ao quadrado, vezes a minha altura, né? A altura mede 3, ó, vezes 3, vezes 3. Isso aqui, né, é igual, ó. Aqui eu cancelo esse 1/3 com esse 1/3 aqui, né? Esse 1/3 com esse 3, né? No caso eu vou ter π, né? Π, 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. O numerador vai dar 9 e o denominador vai dar 3. Tá claro? Então isso aqui, né, vai dar 9 por 3, dá 3. Resposta, calcular o volume, né? Meu volume vai ser igual a 3π. Agora eu coloco a unidade, ó, decímetros cúbicos. Viu? Na realidade, né, o que eu empreguei aqui é só o conceito de geometria plana. Claro? Bom, número 8. O diâmetro da base de um cone de revolução mede 8 centímetros. O diâmetro da base. Ó, então aqui já coloco o meu raio da base, mede 4. Para não perder, né, a informação. Ó. Então, ó, aqui é a mesma coisa que se eu disser o seguinte: o raio da base de um cone de revolução mede 4 centímetros. E a área da sua seção meridiana, né? Então a área, né, da sua seção meridiana vale quanto? 12 centímetros quadrados. Né? 12 centímetros quadrados. 12 centímetros quadrados. Calcular a área lateral. Olha, a área lateral do tronco de cone, né, no caso do cone, né, a área lateral ela vai valer π RG. Isso aqui é minha área lateral. Repara, o meu R eu já tenho, eu não me preocupo com ele. Agora eu vou me preocupar com quem? Vou me preocupar com a minha geratriz. Então, olha só, eu digo que o cone de revolução, tá certo? Olha que interessante, ó, vamos lá. Olha só. Aqui, né, mede 8, a área da base, certo? Mede 8. Tá? E no caso, olha como é que é interessante, ó, aqui, ó, eu vou ter a minha altura, ó, aqui é a minha altura, ó. Esse é meu cone de revolução, aqui é a minha altura. Minha altura H. Olha só, hein? Vamos lá. A área mede 12, ó. Qual é a área dessa seção meridiana aqui, ó, no caso, né? Vai ser a base, tá vendo a base aqui, ó, 8, pela minha altura, dividido por 2. Ó, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 12, né? Ó. Isso aqui é igual a 12, certo? Então, ó, 8H vai ser igual, multiplicando em cruz, né? Vai ser 24, né? Onde H, 24 dividido por 8, no caso, né, meu H é igual a 3. Meu H é igual a 3. Olha que interessante, olha só, eu preciso do meu G, ó, meu G. Olha o nosso triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, ó. O H vale 3, né? Vale 3. Ó.
Esse R aqui, tá vendo? Esse cateto vale 4, né? Porque é a metade, né? No caso do meu lado. Aqui é meu G, né? Olha, aqui é o famoso triângulo de 3, 4 e 5, né? Então isso aqui implica, né, que G vai ser igual a 5. Quem não quiser, não precisa usar o triângulo de 3, 4 e 5. Bota a hipotenusa aqui, ó, G ao quadrado, vai achar 5. Ó. G ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? Isso aqui vai dar, no caso, 16 mais 9, né? Vai dar 25. Raiz quadrada de 25 dá 5, tá? Mas aqui, né, geralmente nos concursos, tá, sempre cai o triângulo de 3, 4, 5, tá? Então, vamos lá, então meu G é igual a 5, pronto. Então, a minha área lateral, né, aqui, calcular a área lateral, tá certo? Ó. Então, vai ser π, o R é igual a 4, tá vendo aqui, ó? Igual a 4, né? E o G, né, é igual a 5. Pronto. Vai ser o que vai dar quanto? No caso, 20π centímetros quadrados. Se eu quisesse a área total, né? A área total, eu somaria a área lateral com a área da base, né? Que é a área da base, né? Não pedi não, tá? Mas só para, né? É πr2, né? No caso. O R é 4, né? Então seria 16π, né? Certo? A área total seria 20π mais 16π, certo? Seria 36π centímetros quadrados. E o volume, se eu quisesse, né, vai ser πr2 vezes H. Olha, eu tenho o H, né, tenho o R, acharia meu volume também. Tá? Um triângulo retângulo possui uma área de 6 centímetros quadrados. E esse mesmo triângulo, né, possui 5 centímetros de hipotenusa. Ao girar em torno do maior cateto, calcular o volume do sólido gerado. Então ele vai girar, no caso, né, o maior cateto aqui. Né? Então vamos pegar aqui, né, aqui eu vou ter meu triângulo retângulo. Olha só. Eu sei que a minha hipotenusa, né, ela mede 5, tá? No caso. Eu vou pegar isso aqui, né, vou girar, né, com o maior cateto aqui. Tá? Então observe o seguinte, que eu tenho um triângulo retângulo, vou chamar aqui de B, né, e aqui de C, tá? No caso. Então eu sei que a área, tá vendo aqui, ó, a área é 6 centímetros quadrados. Então a área de um triângulo retângulo, né, é produto dos catetos dividido por 2, que é igual a 6, né? Então aqui meu BC, né, meu BC vale 12. Tá? Então meu produto BC vale 12. Ora, o que eu preciso, no caso, né? Eu preciso calcular o volume, né? Volume gerado. O volume gerado, no caso, né, vai ser volume, né, é 1/3, né, de π, R ao quadrado, tá vendo? No caso, C ao quadrado, né, vezes a minha altura, que é B. Então eu preciso de C e B. Ora, mas eu tenho uma outra relação, né, entre B e C. Qual vai ser? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, né, que é igual a 25. Então eu tenho duas equações com duas incógnitas. Né? Daqui, no caso, né, eu posso explicitar meu B, né, meu B, né, vai ser 12 sobre C, né, pegar o meu B, né, e jogar aqui, ó, né, no caso. Tá? Então eu vou ter, no caso, né, vou ter 25 vai ser igual, né, que é 5 ao quadrado, né, a 144, aqui, ó, 144 sobre C ao quadrado, né, que é B2, tá vendo aqui, ó, B2, ó, B2 aqui, mais C ao quadrado, certo? Mais C ao quadrado. Aqui, né, repara só que eu vou ter uma equação biquadrada, né, se eu multiplicar tudo por C ao quadrado, né. Então eu vou ter minha equação biquadrada, vai ser C4 menos 25C2, né, 25C2, no caso, né, mais 144 igual a zero. O que se faz normalmente? Vou chamar C ao quadrado, né, de Y. Né? C ao quadrado eu chamo de Y. Então eu vou ter aqui, ó, Y ao quadrado, né, menos 25Y mais 144 igual a zero. Agora eu vou achar minhas raízes, né? Então meu Y
vai ser igual, né, no caso, né, ó, menos B, né, vai ser 25, mais ou menos, né, no caso, né, vou usar mais, né, porque eu estou na geometria, mais, né, raiz de B2, né, 25 ao quadrado, né, dá 625, menos 4AC, né, 4AC vai dar 576, né, 576, né, 4, né, vezes A, né, vezes A, vezes C, né, 4 vezes 144 dá 576, né, sobre 2A. Então, meu Y, aqui, né, eu vou obter simplesmente 49, né, aqui dentro, ó. Isso aqui vai dar 49, tá? 49. Raiz de 49 é igual a 7, né? Então, eu vou ter 25 mais 7, né, sobre 2, né? 25 mais 7 vai dar 32, né, sobre 2 vai dar 16. Atenção, meu Y, no caso, né, é 16, tá certo? Tá vendo aqui, meu Y é 16? Então, meu C, ó, meu C ao quadrado igual a Y. Então, meu C vai ser raiz, né, de Y, que vai ser raiz de 16, que vai ser igual a 4. Ó, se meu C é igual a 4, né, isso aqui implica que meu B, né, meu B vai ser igual a 3, né, a 3, certo? Porque, ó, 4 vezes 3 dá 12, certo? Então, agora eu posso calcular meu volume, né? Meu volume V vai ser igual a 1/3, né, no caso, né, de π, né, vezes 3 ao quadrado, né, no caso, vai estar meu R, né? Atenção aqui eu vou girar em torno do meu maior cateto, tá? Vai girar em torno do maior cateto, tá? Por isso que meu raio, no caso, né, aqui, ó, só trocando aqui, né, vou ter π, né, vezes 3 ao quadrado, né, que é meu raio, né, vezes a minha altura, que é 4. Tá? Só um detalhe aqui importante, né, eu vou girar aqui, ó, no caso, em torno do meu maior cateto. Tá? Então, aqui no caso, só trocando as letras aqui, não tem problema. Aqui vai ser meu B, aqui vai ser meu B, né, e aqui vai ser meu C. Eu vou girar, né, aqui, girar em torno do maior cateto. Tá? Eu vou girar em torno do meu maior cateto. Eu vou ter isso aqui, ó, no caso. Aqui é meu 4, aqui é meu 3, certo? Por isso dá π, né, R ao quadrado vezes a altura. Bom, 3 cancela com 3 aqui, 3 vezes 4, 12, né? Isso aqui é igual a 12 π centímetros cúbicos. Viu como é que é fácil? Tá? Tá bem claro? Então vamos lá, vamos passar o exercício agora, número 10, tá? Exercício número 10. Um quadrado de lado 6 centímetros gira em torno de sua diagonal. Calcular, no caso, né, calcular a área lateral e o volume do sólido girado. Bom, primeira coisa para escrever, primeira coisa, tá? Área lateral, né, vai ser πRG, né, no caso. E no caso o volume é 1/3 de πR2 vezes H. Então, olha só, o que o problema está dizendo? Calcular, né, no caso, né, a área lateral, sabendo que o quadrado gira em torno de sua diagonal. Ó, aqui é a minha diagonal do meu quadrado. Aqui, ó, aqui é a diagonal, certo? Ele vai girar em torno dessa diagonal. Ora, se o lado mede 6, atenção, geometria plana. Se o meu lado mede 6, né, aqui, ó, né, a minha diagonal, né, vai girar em torno dessa diagonal aqui, ó. Vai girar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó, girar assim. Se o lado mede 6, né, a diagonal, né, vai medir 6 raiz de 2. Né, certo? A diagonal do quadrado. Né? É só fazer aqui, ó. Aqui é 6, né? Aqui é 6. Tá? Aqui no caso, né, vai ser x e x, né? Eu chamo de x aqui, ó. E x aqui. Né? X ao quadrado mais x ao quadrado igual a 6 ao quadrado, certo? No caso. Daí eu tiro que x, no caso, vou tirar x, que é a metade da diagonal, né? Eu vou obter 3 raiz de 2, certo? No caso. Né? Porque aqui, né, facilmente, né, a diagonal de um quadrado é o lado pela raiz de 2. Vide a geometria plana. Bom, o que nós queremos? Olha só, ele vai girar aqui. Se ele vai girar, né, o que eu vou ter aqui na minha área lateral, no caso? Né? Vamos ver aqui. Tá? Eu preciso do meu R, tá certo? Aqui, ó.
e preciso do meu G, tá certo? Ora, o R, atenção, atenção, se a diagonal mede 6 raiz de 2, né? Meu R, tá vendo aqui, ó, meu R, né? R vai ser 6 raiz de 2 dividido por 2, né? 6 raiz de 2 dividido por 2. Então, meu R vai ser 3 raiz de 2. Esse é meu R, né? Aqui é meu diâmetro, certo? Bom, agora vamos ver o seguinte. Vamos ver aqui. Quanto vai valer meu G? Meu G vale 6, né? Meu G é igual a 6, né? Que é a geratriz do meu cone, certo? Quando eu girar isso aqui. Então, meu volume, no caso, a minha área lateral, meu volume, certo? Minha área lateral eu posso calcular. Vai ser π R, que é 3 raiz de 2, vezes G, né? Que é 6, certo? Isso aqui vai dar, no caso, né? Vou ter aqui meu R, né? Vai ter 2π RG, né? Minha área lateral, né? No caso, 6 vezes 3, 18. Facilmente se calcula aqui, né? Vamos ver aqui. Bom, agora observe, né? Que isso aqui, né? É a área lateral, atenção, certo? Dessa geratriz aqui, ó, relação a esse cone, né? Aqui de cima. Na realidade, eu quero que a lateral do sólido, então eu quero desse sólido todo, não tem problema. A área lateral, né? No caso, vou chamar aqui de S', né? O S vai ser 2 vezes S', né? Certo? Que vai ser de 18π, né? Raiz de 2, vezes 2, né? Então, meu S lateral, né? De todo sólido, tá vendo aqui? Ó, calcular a lateral, o volume do sólido gerado. O sólido é gerado, né? Aqui por esse triângulo, né? E é gerado por esse triângulo, né? São congruentes. Então vai ser 2 vezes, vai dar 36π raiz de 2. No caso, né, vai ser centímetros quadrados. Agora vamos ver o nosso volume. Eu vou chamar até de velinha aqui, ó, velinha, tá? Velinha é o volume gerado, né, no caso, né, pelo triângulo retângulo de cima. Vamos colocar assim, certo? Se eu quiser meu volume gerado, né, no caso, né, calcular a área lateral e o volume do sólido gerado. Ó. Volume do sólido gerado, então vou colocar aqui, ó, velinha, né, vai ser igual, isso para tá? Para um triângulo de revolução, né? Para esse triângulo de revolução aqui, ó, para esse triângulo aqui, ó, tá? Para esse triângulo aqui. Então meu volume vai ser 1/3, né? De π R ao quadrado, né? No caso, ó, 3 raiz de 2 ao quadrado, né? πr2 vezes a minha altura, tá? A altura, tá vendo aqui, ó? A altura vai ser a metade também da diagonal, certo? A altura vai ser igual ao raio, atenção. A altura vai ser igual ao raio, porque aqui é um triângulo, aqui é um triângulo retângulo isósceles, né? Então, minha altura é igual ao raio, né? Então, vai ser 3, no caso, né? Raiz de 2. Então, meu volume vai ser 1/3, velinha, né? De π, aqui vai dar, ó, no caso, vai dar 9 vezes 2, né? Vai dar 18, né? 18 vezes 3, 3 vezes 8, 24, né? Vai dar 54, né? Certo? Aqui vai dar 9 vezes 2, aqui vai dar 18, né? Aqui vai dar 3 vezes 8, 54, raiz de 2, né? Raiz de 2. Ora, meu volume V, né? É 2 vezes velinha, né? Então vai ser, no caso, né? Eu vou ter aqui, 2 vezes, vai dar 108 sobre 3, né? 108 sobre 3, né? π raiz de 2. Aqui eu posso simplificar, né? 10 por 3 dá 3, né? Vai dar 36, certo? 36. Então dá 36, π raiz de 2, o quê? No caso, né? Centímetros cúbicos. Bem claro? É só verificar, né? Esse sólido, né? Ele é simétrico, né? Simétrico em relação a esse eixo aqui, né? Se ele é simétrico, eu calculo, né? O meu triângulo, né? No caso de revolução, né? No caso do meu triângulo isósceles, né? Nunca se esquecendo nesse caso, né? Meu triângulo de revolução, ó, certo? É um triângulo isósceles, né? Porque a altura é igual ao raio, né? É igual ao raio, certo? Aqui mede 6, né? Isso aqui mede, no caso, 6 sobre 2, raiz de 3, certo? 3, olha, raiz de 2, né? 6 sobre 2, raiz de 2, tá certo? Que é a metade, aqui é a metade da diagonal, tá?
Bom, vamos agora ao exercício número 10. Exercício número 10. Tá? Vamos lá. Aliás, é o exercício número 11, tá? Não é número 10, número 11. Calcular o volume gerado por um triângulo equilátero que gira em torno de um de seus lados. Cada lado do triângulo mede 6 centímetros. Agora, olha que interessante. Ó. Vou pegar meu triângulo equilátero, né? No caso, né? Vou pegar aqui um triângulo equilátero. Aqui, ó. Ele vai girar, né, em torno de um de seus lados. Né? Então, aqui eu tenho, né, meu eixo de giro, certo? E aqui eu vou ter meu triângulo equilátero aqui, ó. Vou ter meu triângulo equilátero. Aqui, e meu triângulo equilátero, tá vendo aqui, ó? Ele vai girar, né, em torno de um dos seus lados. É claro? Agora, cada lado mede 6, né? Então, isso aqui mede... Então, vou fazer assim, ó. Olha só. Ele vai girar aqui, tá certo? Aqui eu tenho 6, né? No caso, eu tenho 3 aqui, né? Esse meu lado aqui mede 6, tá certo? Ele está dizendo que cada lado mede 6. Ora, aqui eu vou ter, novamente, eu vou ter, né, a revolução de 2 triângulos aqui. Eu vou ter desse triângulo e o triângulo congruente embaixo, certo? Então, na realidade, né, eu vou calcular, no caso do volume, né, vou calcular para esse volume aqui, vamos fazer assim, ó, vamos fazer assim, ABC, tá? Olha só. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então vai ter um cone de revolução aqui, né? A minha área, tá vendo o meu G aqui, ó, é 6, tá vendo? A minha altura é 3, né? Falta é achar aqui, ó, o meu raio da base, tá vendo aqui? Vou colocar uma outra cor aqui, né, para distinguir bastante, ó. Falta achar esse meu raio da base aqui, tá certo? Agora vamos utilizar agora, né, aquele nosso famoso, né, triângulo de 30 graus. Tá certo? Aqui, ó, aqui vai ser 30 graus, ó. Aqui é 30 graus, tá claro? Aqui eu tenho meu cateto oposto a 30 graus, sempre a mesma coisa, cateto oposto, tá vendo aqui, ó? O cateto azul, né, que é o cateto adjacente a 30 graus, vai ser o oposto, né, pela raiz de 3, certo? Sempre assim, tá claro? Esse aqui vai ser o quê? Vai ser meu raio de giro, né? Esse aqui vai ser meu raio, tá claro? Então, olha que interessante, ó. No caso, né, eu tenho aqui meu raio, né, e vou ter minha altura, né? Quanto vale a minha altura? Minha altura vale 3, ó. Minha altura vale 3, né? Minha altura vale 3. Eu estou enxergando agora somente esse triângulo aqui, ó, tá? Aqui é que eu vou girar, ó. Vou girar isso aqui, ó. Vou girar, tá vendo aqui, ó? Vou girar aqui. Eu tenho o raio da base, né? E tem a altura. Bom, agora eu vou achar meu volume, vou chamar de velinha, né? Vai ser, no caso, né? 1/3, né? No caso, né, de π R2 vezes H. Então vamos lá, 1/3 de π. Quem é meu R? Tá vendo aqui? Meu R é 3 raiz de 3, ó. 3 raiz de 3 ao quadrado vezes H, vezes 3, certo? Esse 3 cancela com esse 3, tá? Então, meu volume velinha, né, que é a metade, né? Aqui vai dar 9 vezes 3, vai dar 27 π, certo? Vai dar 27 no caso, né? Então eu vou ter aqui, no caso, 27 π. 27 π. Olha, isso aqui é a metade, né, do que eu quero, certo? O que eu quero é meu volume gerado pela figura, né? Então vai ser 2 vezes meu velinha, né? Certo? Então vai dar 54 π centímetros cúbicos. Certo? Então, no caso, né, calcular o volume gerado, tá certo? Por um triângulo equilátero. Aqui eu dividi pela simetria, eu dividi o triângulo, né, em 2 triângulos retângulos congruentes, tá? Vamos para o exercício, para o 12º exercício. Atenção. Um cilindro e um cone, atenção, um cilindro e um cone de revolução são equivalentes. Bom, falando que eles são equivalentes, né, de pronto, tá? O volume, né, o volume do cilindro, né, vai ser igual ao volume do cone. Tá? Então, um cilindro e um cone de revolução são equivalentes e assentam sobre a mesma base, cujo raio é 24 centímetros. Então, a área da base, né, no caso, né, o raio da base, o raio vai valer 24 centímetros. Certo? A altura do cilindro mede 6 centímetros. Calcular a área lateral da parte do cone que é exterior ao cilindro. Ora, vamos fazer o seguinte, ó, vamos desenhar aqui, né, o nosso cilindro,
Vou desenhar aqui o nosso cilindro, vou colocar aqui, ó. Esse aqui está o nosso cilindro, tá? Tá o nosso cilindro. Agora, eles possuem a mesma base, certo? Possuem a mesma base. Então aqui, eu vou desenhar aqui, ó, no caso, né, o meu no caso, o meu cone, né? O meu cone. Vamos tentar desenhar aqui, vamos ver aqui. Aqui meu cone, né, possui a mesma base. Vou fazer assim, né? Trazer para cá, no caso, né? Certo? Trazer para cá, aqui, ó. Aqui é meu cone, certo? Aqui meu cone, certo? Certinho, tá? Aqui está meu cone, tá claro? Não, meu cone. Agora, olha só, o que eu tenho aqui? Não se esqueça, né, que aqui eu tenho uma base, né, a base é a mesma, tanto do cone quanto do cilindro, tá? E o raio, no caso, né, o raio mede, é dado, né? O raio mede 24 centímetros, o raio é dado. O que ele está pedindo? A altura, no caso, calcular a lateral da parte do cone que é exterior ao cilindro. Então eu quero calcular essa área lateral aqui, ó. Vamos mudar aqui de cor, ó. Quero calcular a área lateral desse cone aqui, ó. Desse cone aqui, tá vendo? Isso que eu quero. Eu sei, né, que a área lateral desse cone, né, vai ser o quê, ó? Π vezes o raio, né, vezes G. Então aqui está meu G aqui, tá? Então eu preciso do meu raio aqui, tá claro? Bom, o que nós vamos fazer? Olha só, veja como é que é bem simples, tá? Primeira coisa, qual é meu volume do cilindro? Né? O volume do cilindro eu posso achar, por quê? Porque eu tenho a altura do cilindro e tenho o raio da base. Então, meu volume do cilindro, vou colocar aqui, ó, volume do cilindro, né, no caso, vai ser πr2 vezes a altura do cilindro, certo? Vezes a altura é 6, tá? É dada, né? A altura é 6, tá vendo aqui, ó? É 6. Então, meu volume do cilindro vai ser π vezes 24, né, ao quadrado, vezes a altura que é 6, certo? Então, essa aqui é a minha altura do cilindro, é 6. Agora, qual é o meu volume do cone? Atenção, qual é o meu volume do cone? As áreas são equivalentes, os objetos, as figuras, né, são equivalentes. Então, o volume do cilindro é igual ao volume do cone aqui, vamos lá. Então, o volume do cone, qual vai ser o volume do cone? A base é a mesma, né? Então vai ser 1/3, né? No caso, π, o raio é o mesmo, ó, 24 ao quadrado, né? 24 ao quadrado, vezes H, né? Vou colocar assim, atenção, H do cone, eu vou colocar aqui, para não ter, certo? H do cone, vai ser o H é daqui até aqui, ó, olha para cá, ó. Isso aqui é meu H do cone, certo? H do cone. Daqui eu posso igualar, né? No caso, né? Então o que eu vou ter, ó? Meu H do cone, se eu igualar esses dois aqui, ó, né? Isso aqui implica que o H do cone vai me dar simplesmente 18 centímetros. 18 centímetros. Se eu igualar, eu simplifico π 24 ao quadrado com π 24 ao quadrado, certo? É só igualar, tá? Então eu vou ter 3 vezes 6, 18, H do cone vai ser 18. Tá? Tranquilamente, tá? Bom, se H do cone é 18, atenção aqui, tá? Olha que interessante, eu já achei, vou achar agora qual o meu H, ó, do meu cone menor aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Vou chamar de H, né, linha, né, vai ser igual o H do cone, né, H do cone, menos o H do cilindro, né, certo? Então vai ser 18 menos 6, então vai ter o quê? Vai ter 12. Né? Então meu H' vai ser 12. Eu já tenho informação, né, sobre o cone exterior. Tá vendo aqui, ó? Já tem informação sobre o cone exterior. Tá? Eu sei, né, que o H do cone exterior, tá claro? Ele vale 12, no caso, a unidade, né, 12 centímetros. Bom, agora o que eu vou fazer? Olha só. Agora eu vou simplesmente usar semelhança de triângulo. Né? Olha só que interessante, ó. 18, olha aqui, ó, 18 está para 12, assim como 24 está para x, né? 24 está para x. Olha, quem é meu x? Meu x é o raio, né? É o raio do meu cone menor, que é meu x.
Então vamos lá, olha o triângulo aqui, tá vendo o triângulo aqui? Vamos lá. 18, tá vendo? 18, né? É exatamente quanto mede a altura, né, do cone. Certo? Só um detalhe, aqui é 18, tá? 18, tá? Aqui é 6, né? Exatamente a altura do cilindro. Tá bem claro? Então olha só, olha que interessante, ó, vamos lá. 18 está para 12, né? 18, né? Está para... Quem é 12? 12, né, é minha altura, né? Minha altura do cone menor. Tá? 18 está para 12. Assim como o raio, né? Aqui o raio, tá vendo aqui, ó, 24, né? 24, está para X, né? Que é meu raio do meu cone menor. Certo? Ora, meu X aqui, né, vai ser 16, certo? Meu X igual, só multiplicar em cruz, né? 12 vezes 24 dividido por 18, né? 12 vezes 24 sobre 18, né? Cancelando, meu X vai dar, no caso, vai dar 16, certo? 16. Ora, repara só que interessante, olha só, meu X, eu já tenho aqui, ó, para achar a lateral, eu já tenho o R, né? No caso, né, vai ser 16. Falta eu achar o quê? A minha geratriz, tá certo? Falta eu achar a minha geratriz. Se eu achar a minha geratriz, vou resolver meu problema, vou achar a minha área lateral. Ora, a geratriz, como é que eu vou obter? Vou obter minha geratriz por triângulo retângulo, certo? Então eu vou ter aqui, ó, no caso, né, eu vou chamar a geratriz aqui de G, né, que é meu G, então eu vou ter assim, ó, aqui a altura, né, é H igual a 12, então vamos lá, ó, 12 ao quadrado mais x ao quadrado igual ao meu G ao quadrado. Né? G é a geratriz desse cone aqui, desse amarelo aqui. Tá claro? O meu X eu tenho, né? Que é 16, né? Certo? Então eu vou ter aqui, no caso, né? 144 mais X ao quadrado, tá vendo? 256. 256 igual a minha geratriz ao quadrado. Tá claro? Bom, então minha geratriz ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 400, né? Então minha geratriz ao quadrado igual a 400, né? De onde minha geratriz vai ser igual a 20. Pronto, resolvi meu problema. Eu tenho R, tenho G. Então minha área lateral vai ser π vezes meu R, né? Certo? Quanto vale meu R? No caso, vale 16, né? 16. Atenção, meu R é meu X, tá? No caso, tá? Vezes 20, né? Que é a minha geratriz, πRG. Aqui vai dar 320 π, 320 π centímetros quadrados. Viu? Interessante esse problema. Isso caiu em concurso, hein? Então vamos lá.